Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Gabi Thomas, eu sou coach em saúde emocional, mental e física. E estamos falando sobre narcisistas, psicopatas, sociopatas e todas as pessoas más, perversas que existem na nossa volta. Muitos de vocês me pediram para falar sobre como é que a gente reestabelece, quando a gente se ergue de novo, começa a brilhar de novo depois de passar por um relacionamento com um narcisista. E como vocês sabem, se vocês não sabem, eu vou contar para vocês uma historinha rapidinho, que eu cresci com uma pessoa da família narcisista e os meus primeiros relacionamentos foram com narcisistas. Eu acabei casando com um narcisista perverso que me batia, que me xingava. Ficamos casados por 7 anos e quando eu saí desse relacionamento eu estava em cacos. Daí entrei em outro relacionamento que com um narcisista ainda, narcisista oculto, que talvez seja um pouco pior. Ele não me batia, mas ele era muito inteligente de uma forma, em vez de usar a inteligência dele para uma coisa boa, ele usava só para coisas ruins. Então, acabei saindo desse relacionamento, me reergui de novo, que demorou um tempo ainda, e acabei ainda com outro, acredite se quiser, como se eu não tivesse aprendido, né? Pelo visto não, mas eu ainda não tinha percebido, né, que eu estava me relacionando com narcisistas, que eu estava num padrão. Só depois que eu me afastei disso e que eu comecei a olhar para dentro do meu relacionamento foi que eu entendi o que estava acontecendo e quebrei o padrão. Mas é por isso que eu gosto de fazer esses vídeos para vocês não passarem o que eu já passei, não repetirem padrões que são destrutivos no final, né? São perda de tempo. E muitos de vocês me pediram para falar sobre isso, porque vocês estão se culpando demais, vocês acham que perderam tempo, que são idiotas. Eu vi tantos de vocês mandaram mensagens desse tipo e eu entendo o que vocês estão passando, porque foi exatamente do mesmo jeito que eu me senti. Sabe, a gente sai do relacionamento acabado, a gente não se dá valor, a gente não tem confiança em si próprio. E por que disso tudo, né? Porque se a gente for pensar, tem um motivo, não é porque a gente é idiota, não é porque, sabe, primeiro de tudo a gente tem que entender que não é a gente que escolhe os narcisistas. Porque a gente fica falando, né, por que eu sempre escolho esse tipo de gente? O que tem errado comigo? A gente sempre se culpa, porque a gente empata, né? Mas quando a gente começa a aprender sobre isso e descobre e aprende sobre narcisismo, a gente vê que não é a gente que está escolhendo esse tipo de gente, são eles que reconhecem que a gente é empata e eles escolhem a gente para ser presas deles. Então, a manipulação começa desde o começo, eles sabendo quem a gente é, sabendo que a gente gosta de cuidar dos outros, que a gente se preocupa, que a gente se coloca no lugar dos outros. A gente é um alvo muito fácil. E por isso que a gente tem que ficar bem alerta, porque eles escolhem a gente, porque se a gente for pensar, muitas vezes a gente não recebe o que a gente dá para os outros, né? Quando a gente é empata, a gente acaba fazendo bem mais do que a gente recebe, geralmente, e a gente faz de coração, a gente nem presta atenção nessas coisas. Mas as pessoas que estão prestando atenção nessas coisas e que não são empatas são os narcisistas, e eles usam isso para tentar manipular a gente. E por isso que a gente não pode se culpar e ficar pensando, por que eu fico escolhendo o mesmo tipo de gente? Eu só gosto de gente ruim, eu só gosto de, sabe, gente que trai. A gente sempre acha que o problema tá com a gente. Tá com a gente, o problema é nosso quando até a gente perceber o que está acontecendo. Agora, se a gente percebe e continua tendo o mesmo padrão, daí sim a culpa é nossa por não estar prestando atenção e ficando consciente sobre isso. E é por isso mesmo que eu estou fazendo esses vídeos para vocês. E por que a gente sai do relacionamento
tão em cacos, despedaçados. O motivo é o seguinte, porque quando a gente está com narcisistas, a gente não pode... Eles manipulam tanto a gente. Assim, no começo do relacionamento, acho que todos vocês vão poder... podem certificar que isso é verdade. Me fala aí nos comentários. Então, no primeiro, quando vocês acabam conhecendo o narcisista, pensa lá anteriormente, quando vocês acabaram de se conhecer, eles acabam sempre falando da ex, não é assim? Eles falam mal da ex sem parar, a ex-namorada ou o ex-namorado, e ficam falando. E por que eles fazem isso, gente? Eles fazem isso para colocar a gente no nosso lugar. Então eles falam, a minha ex adorava, falava demais, enchia o saco, ela não parava de falar. O que eles estão falando pra gente não estão reclamando da ex, eles estão falando pra gente, eu não quero que você fale, entendeu? Eles não estão falando como se estivesse descarregando, desabafando. Eles falam da ex-namorada, da ex-mulher, do ex-marido, para colocar limites na gente. Então eles podem falar, a minha ex conversava com homens, tinha muitos amigos, e por isso que eu desconfiava, porque ela não me dava confiança, ela sempre me deixava com ciúme. Então eles estão falando para você, não que eles são ciumentos, mas que ele não quer que você se relacione com um homem, por exemplo. Então, acho que todo mundo que já se relacionou com um narcisista ouviu da ex, né, ou do ex, da pessoa que ele tá junto. E vão colocando os limites na gente. E daí, quando a gente acaba se relacionando com o narcisista, que passa aquela fase de adoração, eles começam a ver que a gente tá falando demais, por exemplo, e começa a falar, você tá que nem minha ex, você é igual a minha ex. Então, por isso que a gente acaba se perdendo, por isso que a gente acaba, quando o relacionamento acaba, a gente não se reconhece mais, porque eles vão moldando a gente do jeito que eles querem durante o relacionamento. E é por isso que, e se a gente reclama, por exemplo, mas eu gosto só tô dando a minha opinião, eles falam que você tá errado. É como se eles tivessem dado um soco na sua cara e você falou que doeu e eles falam, para de falar que doeu, sabe? Para de reclamar. Exatamente, é assim, sabe? Eles te xingam, você fala que tá chateado e a culpa é sua de você falar que tá chateado porque você é muito chato, sabe? Eles nunca se culpam, eles sempre culpam o nosso comportamento, mesmo se for um comportamento normal. Se alguém pisar no nosso pé, vai doer. A gente tem todo o direito de reclamar, só que o narcisista não deixa a gente reclamar. Então, durante o relacionamento, a gente vai falando menos sobre o que a gente está sentindo, menos e menos e menos. Então, a gente para de até falar com as outras pessoas sobre o assunto, porque a gente não quer que as outras pessoas não gostem de quem a gente está se relacionando, que é o narcisista. Então, a gente vai falando cada vez menos com as pessoas, a gente vai falando cada vez menos sobre o que a gente sente, sobre os nossos sentimentos. E por isso que quando acaba o relacionamento, quando a gente cria essa força de sair fora, quando a gente percebe com quem que a gente está lidando e sai fora, por isso que vem aquele medo. E é um medo muito grande, porque a gente pela primeira vez está fazendo alguma coisa pela gente sem pensar no narcisista. E quando pensa, ainda acha que a gente está fazendo alguma coisa de errado. Então, demora um tempo para a gente se restabelecer. Então, por isso, gente, que eu não acho, tenho certeza, a gente não pode ficar se culpando. A gente não é idiota de ter gastado tanto tempo com esses imbecis. A gente não é tonto. O problema é que a gente foi manipulado demais. Essas pessoas são perversas, eles querem ver a gente sofrer. E eles manipularam a gente de uma forma que eles fizeram deles uma droga pra gente. Então a gente acaba ficando codependente, ainda a gente sabendo que essa pessoa fez tão mal pra gente,
a gente ainda sente falta. E eles fazem isso de propósito, eles criam esse ciúme, sabe? Eles falam eles traem você, por exemplo, te trai, daí quando volta para o relacionamento você tá chateado, mas você não pode ficar chateado, entendeu? Então é por isso que quando a gente fica sem saber se o nosso comportamento é normal ou não. Então é uma insegurança muito grande para se relacionar com outras pessoas. A gente acaba perdendo a confiança em várias pessoas. E por isso, gente, que o primeiro passo da nossa recuperação é se perdoar. A gente precisa se perdoar. E é fácil falar, né? Se perdoar, perdoa. O que significa isso, né? Perdoa. É fácil perdoar o outro. A gente entende o que é perdoar uma outra pessoa pelo que ela fez pela gente. Mas como perdoar a gente do que a gente fez pela gente, sendo que a gente não fez nada de mal pela gente, a gente foi manipulado, né? Mas a gente precisa se perdoar de uma forma tendo compaixão pelo que a gente passou. É um perdão que vem da compaixão. A gente tem que se olhar no espelho, gente, e falar, meu, desculpa, sabe? Eu não sabia o que eu estava passando, eu não sabia com quem eu estava me relacionando. A culpa não foi... Você tem que se olhar no espelho e falar para você mesmo, a culpa não foi sua, né? É como se a sua mente estivesse falando pro seu coração, né? Porque a nossa mente... A gente tenta raciocinar tudo que a gente está passando, a gente dá desculpas para os outros e quem acaba sofrendo é o nosso coração. Então, quando a gente se perdoa, é como se a nossa mente estivesse perdoando o nosso coração que está em pedaços, né? Ou então o oposto, né? Ou o nosso coração que pede perdão para nossa mente. Então, aí depende de quem você é, de como você está se sentindo. Mas a gente tem que pensar na compaixão. A gente tem que olhar pra gente e falar, meu, a gente passou por uma pesada e a culpa não foi minha, eu fui manipulado, eu perdi tempo de vida assim, mas o que a gente vai fazer? Não dá pra gente ficar focando no passado. Quanto mais a gente foca no tempo que a gente perdeu, mais tempo a gente está perdendo agora pensando nisso. Então, se a gente ficar pensando e remoendo sobre tudo, a gente vai perdendo ainda mais tempo e mais tempo e mais tempo. Por isso que a gente tem que focar no presente. O passado passou, graças a Deus passou, não é mesmo? Foi uma perda de tempo? Foi. Só que a gente tem que aceitar isso. O único jeito de a gente começar a ir pra frente é aceitar o que aconteceu. A gente precisa aceitar. Foi uma droga, foi uma bosta a vida que a gente teve até ali. Mas a gente aprendeu um monte de coisa. Agora, nesse momento, porque a gente passou por um monte de coisa horrível, a gente pode agora usar esse momento agora de aprender mais sobre a gente mesmo. E muita gente que não passou por coisas ruins, como a gente já passou, muitas pessoas não se reconhecem, não se conhecem da mesma forma que a gente acaba se conhecendo, porque eles não têm perspectivas, né? É como se uma pessoa morasse numa cidade, por exemplo, não tivesse nunca saído da mesma cidade e falar que não gosta da cidade onde mora. Como que você pode falar que não gosta de onde mora se você nunca nem visitou outra cidade, não é? Então, as pessoas que não passaram por relacionamentos ruins, que não viveram com narcisistas, que não se relacionaram com narcisistas, eles não têm essa perspectiva. Então, quando a gente está com um narcisista, a gente acaba virando uma outra pessoa. E quando a gente sai desse relacionamento, a gente se reconhece por inteiro. E é uma coisa muito bonita, é uma coisa que a gente acaba se dando forças, que a gente acaba se... Aí que vem aquela luz, sabe? Aí que a gente quer ajudar os outros a não passarem pelo que a gente passou, porque a gente acaba se conhecendo por inteiro, a gente acaba se perdoando, aceitando o nosso passado. É como se, sabe, aquele tempo a gente tem que enterrar, como se fosse um enterro mesmo. A gente precisa olhar para aquilo. Foi como eu falei para vocês uma vez passada, que depois que o meu ex-marido e eu terminamos,
um tempo depois, uns anos depois, a gente se reencontrou só para conversar, porque a gente não tinha... Eu saí, né, do relacionamento completamente, sem falar tchau nem nada, porque eu tinha medo e tal. Então a gente acabou se reencontrando só para colocar um fim que eu precisava, não que ele precisava. Eu já tinha me fortalecido, eu já tinha descoberto quem eu era, eu já estava forte. Eu sabia que eu podia fazer isso. Eu não recomendo para as pessoas que ainda estão, sabe? Eu já estava em outro relacionamento, não sabe? Eu não estava codependente dele mais, mas ao mesmo tempo eu precisava colocar uma pedra em cima daquilo. Então, é como se fosse um enterro mesmo, pensar no passado. É como quando eu encontrei com meu ex-marido, foi mesmo um enterro. A gente lembrou de vários momentos bons que a gente passou, lembramos de momentos horríveis, falamos sobre isso, choramos, demos risada, foi uma coisa muito esquisita. A mesma coisa que acontece em enterros mesmo, né? E quando eu saí de lá, saí aliviada, como se tivesse enterrado o meu passado. E isso me fez bem, me fez muito bem. Mas mesmo se eu não tivesse reencontrado, a gente tem que pensar sempre nesse passado como uma coisa que passou, acabou, não tem como voltar atrás, não tem como aprender o que a gente sabe agora e voltar para trás e reviver. Infelizmente não dá para fazer isso. A gente acaba perdendo tempo de vida em algumas coisas, umas coisas muito importantes, principalmente as pessoas que têm a minha idade agora, que eu perdi muito tempo, né, nos meus 20 anos, meus 20 anos inteiros passei com narcisistas, e agora eu tenho 36 anos, não tenho filhos, então a gente acaba olhando para trás, dá um desgosto, a gente acaba se culpando por muitas coisas, que agora a gente não sabe o que vai acontecer, eu não sei o que pode acontecer na minha vida agora. Eu sou casada, acabei de casar há pouco tempo, só que fica uma coisa meio incerta, e a gente acaba sempre olhando para trás e falando, meu, o que eu fiz, quanto tempo que eu perdi. Mas cada um, a gente não pode olhar para as pessoas como se todo mundo fosse igual. Todo mundo é diferente, todo mundo tem um propósito na vida. Por isso que a gente tem que sempre prestar atenção e tentar entender o que é que nos faz feliz. Porque essa felicidade não pode vir de ninguém, não pode vir de filho, não pode vir de marido, não pode vir... Essa felicidade vem da gente. Só que tem um negócio. Essa felicidade vem da gente. E muitas pessoas falam, a gente precisa encontrar alguém quando a gente já tiver completo, quando a gente já... Uma pessoa que... Primeiro você tem que estar completo para encontrar uma outra pessoa. Concordo com isso, mas ao mesmo tempo isso é besteira demais. Por quê? Porque todo mundo tem a capacidade de fazer alguém feliz, tá? Todo mundo. Eu tenho a capacidade de fazer, eu posso falar, eu tenho a escolha de falar uma coisa que eu sei que vai fazer alguém chateado ou que não. Então, esse negócio de, primeiro você tem que estar completo para encontrar alguém. Tudo bem, a gente tem que estar feliz, a gente tem que se sentir completo, só que a gente nunca vai se sentir completo se a gente encontrar com alguém que coloca a gente para baixo. A gente tem que estar completo porque todo mundo tem a capacidade de fazer você se sentir ruim, se sentir má. Só porque eu tô feliz hoje, se alguém falar uma coisa ruim para mim, eu vou ficar triste. Se alguém me xingar... Então não é esse negócio de estar completo, todo mundo tem a capacidade de fazer você feliz ou não, você também. Então esse negócio de estar completo é muito temporário. Sim, você pode estar feliz plenamente, você pode ser feliz sozinho, isso você tem que ser feliz sozinho, tem que aprender a ser feliz sozinho antes de encontrar com alguém. Mas esse negócio de sentir completo... Uma pessoa pode fazer você parar de se sentir completo muito rapidamente se for um narcisista, por exemplo. Então, o que foi que aconteceu comigo? Eu já tinha me sentido completa de novo e acabei me relacionando com um narcisista de novo. E não quer dizer, não foi porque eu não me sentia completa, né?
E por isso que eu acho que isso é uma besteira que todo mundo, sabe? Todo mundo tenta fazer a gente acreditar. Ah, você tem que se sentir completo. Sim, você tem que aprender a ser feliz sozinho, é diferente. Agora, se sentir completo, a gente sempre se sente completo na presença de alguma outra pessoa, porque a gente quer dividir a nossa felicidade. Isso que é ser feliz, né? Saber dividir a felicidade, porque quando a gente é feliz sozinho, não tem com quem dividir, acaba não sendo uma felicidade ampla. Só que se a gente dividir a felicidade com uma pessoa que quer o nosso mal, a gente não se sente completo. Então a gente pode se sentir completo sim, sozinho, mas se a gente estiver se relacionando com alguém, essa pessoa que a gente está se relacionando junto precisa ser uma pessoa do bem. Senão a gente vai acabar em pedaços de novo, não importa quão completo a gente esteja ou a gente se sinta antes de conhecer essa pessoa. Então, gente, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas eu espero, eu vou começar a fazer mais vídeos assim para vocês, para a gente começar a se reerguer. Muitos de vocês já passaram por coisas horríveis que vocês me contam as suas histórias. E como eu já falei em outro vídeo, esse já é o primeiro passo, saber reconhecer o que a gente passou, dividir a nossa história, pesquisar sobre o assunto. Isso vocês já estão fazendo, vocês já deram os três primeiros passos, agora é continuar se reerguendo. Agora a gente tem que aceitar o que a gente passou. Então o próximo passo é esse, gente. Olha para trás, para tudo que vocês já passaram e aceite isso, não tem como voltar atrás. Aceite que essa é uma parte da sua vida, essa é uma parte do seu passado. Então, use isso para você se fortalecer. Graças a Deus você não está mais nesse inferno. Foi tempo perdido? Talvez tenha sido, mas talvez tenha sido uma coisa como eu, por exemplo, estou podendo ajudar outras pessoas. Talvez a gente tenha passado por tudo aquilo. Talvez tenha um propósito. Deus, às vezes, escreve torto em linhas retas, não é mesmo? Então, talvez a gente tenha vivido tudo isso. Talvez tenha um motivo que a gente não saiba ainda. Mas, primeiro de tudo, a gente tem que aceitar o que passou. Não tem por que ficar remoendo. Quanto mais a gente remoer sobre isso, mais tempo a gente vai perder. Então, fica aí a dica para vocês. Se vocês tiverem algum comentário para fazer, eu amo ouvir os comentários que vocês têm a dizer. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de colocar aí uma curtida para mim. A gente vai se falando. Quem não sabe ainda, eu tenho um grupo lá no Face que chama Saúde Consciente com Gabi. Visitem lá, a gente conversa, a gente troca ideia, troca coisa engraçada. E se vocês quiserem, para quem quiser, vocês estão convidados, só entrar lá e me chamar. Um beijão a todos, tenham um ótimo final de semana e a gente se fala demais. Até mais. Tchau, tchau.